Muita gente acha ruim quando se fala sobre ser líder do seu cão, mas você sabe por que isso acontece? Meu nome é Vanessa Buck, eu sou psicóloga especialista em famílias e seus cães e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a polêmica da liderança. Acontece que a palavra líder, ela adquiriu uma conotação totalmente negativa quando relacionada de dono para cão. Por quê? Porque induz que para você ser líder do seu cão, você precisa obrigatoriamente de mostrar violência, de humilhar o cão e de mostrar que você é superior a ele. Freud diria que isso é um mecanismo de defesa do ego, ou seja, a pessoa emite uma série de comportamentos na tentativa de camuflar ou uma emoção ou também um outro comportamento que gere desconforto, insegurança e conflito. Como nesse exemplo, onde a pessoa usa da violência com o cão porque tem receio de parecer um banana que não entende nada de cães, sendo que na verdade isso enfatiza ainda mais que o conhecimento dela em relação aos cães é zero. E eis que eu tenho uma notícia para vocês. Não significa inferiorizá-lo e muito menos agir com violência com seu cão. E para entender isso é muito simples, é só observar a natureza. Pode reparar que toda organização de animais na natureza, eles já possuem um líder ou um casal dominante. O que significa que não são os animais mais violentos que se tornam líderes nos seus grupos, mas sim são aqueles que conseguem recursos de valor por meio da atitude e não da violência. Tá, mas o que seriam recursos de valor na natureza? Entram aí a questão do abrigo, do acesso à comida, acesso à água e segurança. Então, o líder ou o casal dominante são aqueles que proporcionam segurança e sobrevivência para todos os integrantes daquele grupo. Então, agora vamos pensar um exercício prático. Como que uma cadela ela corrige os seus filhotes? Ela os machuca? Ela conversa? Ela oferece petisco? Não para todas as respostas, como é óbvio. Então, como que ela comunica para os filhotes dela o que ela quer, né? Quais são os limites, o que ela quer que façam, o que não façam? Ela simplesmente usa das suas ferramentas naturais, que seriam um rosnado, uma mordida no vento, um empurrão com o focinho, e isso é mais do que suficiente. Agora, outra pergunta, vocês acham que com esse comportamento da mãe, os filhotes eles ficam traumatizados, com medo ou não querem mais ficar perto dela? Isso é simplesmente a natureza agindo em prol da sobrevivência. É um mecanismo natural e inerente aos animais e a nós humanos também. Sim, afinal, a existência de líderes também é uma realidade para nós. Nós temos a tendência a nos organizarmos em grupos e todo grupo, pode reparar, todo grupo tem um líder, mesmo que ele não seja nomeado para tal, mas sempre tem aquela pessoa ali que o grupo considera um líder. No âmbito familiar isso também acontece muito. É comum ter aquela pessoa da família que é, por exemplo, responsável por organizar as festas de final de ano, ou ter uma avó que sempre dá uma orientação para as outras pessoas, ou o poder de decisão ficar sobre a mãe ou sobre o pai. Então, na própria família, naturalmente tem essa organização. E isso acontece o tempo todo. A gente está sempre à procura, mesmo que seja de uma forma inconsciente, mas estamos sempre à procura de pessoas para a gente seguir. Pessoas admiráveis, pessoas que compartilham do mesmo pensamento que a gente, dos mesmos ideais, dos mesmos valores. Então a gente se conecta e passa a seguir aquela pessoa, seja no âmbito virtual quanto no âmbito físico. Tá, mas por que tem tanta gente por aí falando que não existe liderança / dominância entre cães? Primeiro, porque falta conhecimento sobre o que essas pessoas estão a falar e também tem muito erro de interpretação. Segundo, na relação entre homem e cão, teve uma época da história em que foi difundida essa ideia de que para você ser líder do seu cão, você precisa majoritariamente usar da violência. Então, para entender melhor, vamos voltar um pouquinho na história. Aí no Brasil, no final dos anos 70 e início dos anos 80, teve a chegada do Pitbull,
que era uma raça que foi criada nos Estados Unidos com o objetivo de participar de rinhas de cães. Ou seja, ele já vinha de um histórico de violência, né? E na verdade foi um dos cães mais incompreendidos da história. E hoje a gente sabe que é um dos melhores cães para se ter como companhia. E devido ao seu histórico, ele foi um cão que trouxe à tona toda essa questão da violência entre o homem e o cão, como se isso significasse que você domina a arte de lidar com o cão. Quanta ignorância! E isso, na época, chamou a atenção de muita gente, em específico, aqueles caras com fama de bad boy. Não sei se vocês lembram na época, mas era muito comum. Aqueles caras com cara de mal, estilo bad boy, com um pitbull de um lado, um pitbull do outro lado. Já sabe, né? Um cão que vai parar nas mãos erradas, problemas à vista. E foi exatamente isso que aconteceu. Então agora a Pitbull era a raça mais temida do pedaço. Provavelmente você devia ter algum amigo ou alguma amiga ou algum parente que tinha um Pitbull e era terrorismo. Não, terrorismo não. Vamos voltar. Ou seja, toda casa que tinha um Pitbull a gente passava longe. Possivelmente você teve algum amigo ou algum conhecido que tinha um Pitbull e só o fato de putz, eu vou visitar o fulano, ele tem um pitbull, já gerava aquela tensão, né? Porque aí você pedia pra prender e o cachorro furioso, coisas insanas, né? E o que começou a acontecer? O número de ataques de pitbulls a pessoas começou a aumentar deliberadamente, inclusive os ataques com mortes, os ataques fatais. Isso acabava confirmando e afirmando essa visão do pitbull ser um cão extremamente violento e que os seus donos eles tinham a obrigação de agir com violência para inibir a violência natural do cão. E aí vieram aqueles discursos, você precisa dominar o seu cão. Então, na verdade, virou como se fosse a lei do mais forte, né? Então, muita gente comprou essa ideia e agiam exatamente com violência com seus cães, na tentativa de mostrar que eles tinham total controle sobre aquele cão. Mas aí que tá o grande problema. Quando você age com violência, a violência ela não diminui, ela aumenta. Então, números de ataques continuaram e inclusive aumentaram, pitbulls atacando os próprios donos e inclusive outros cães ali do convívio. Enfim, virou uma onda de violência. E no meio dessa violência toda, quem brilhava? O dono do cão, o bad boy que pensava que estava agindo da melhor forma, mas que na verdade não sabia o que estava fazendo. E nenhum mal que estava fazendo tanto para os cães quanto para as pessoas. E isso que aconteceu não é nem de perto o que podemos chamar de liderança. Então, o pitbull, na verdade, ao mesmo tempo que ele foi o cão mais temido em uma determinada época, ele foi também o cão mais incompreendido. Tudo porque o pitbull foi parar na mão de pessoas que não entendem nada sobre cães. E é por isso que hoje, quando as pessoas ouvem dizer sobre ser líder do seu cão, elas torcem o nariz e falam não. Por quê? Porque automaticamente vem na mente delas aquela imagem daquele líder bad boy do pitbull dos anos 80, né? Que agia com violência e inferiorização do cão. E não é nada disso. Mas aí, depois dessa conversa toda sobre violência, você deve estar pensando... tá bom, Vanessa, mas na natureza também existe violência? Sim, existe violência, mas é uma violência muito mais estruturada se a gente for comparar com a nossa selva de pedras, e eu vou explicar melhor. Na natureza, a violência é utilizada de uma maneira instintiva na tentativa de garantir a sobrevivência. Claro que vez ou outra é necessário que haja alguns desníveis para poder voltar ao equilíbrio normal. Ou seja, são casos muito específicos em que os animais usam da violência. Por exemplo, se eles estão caçando, óbvio, eles não vão conversar, né? Ou então, você não quer virar nosso jantar? Se o grupo ali, ou a alcateia de lobos, ou a matilha dos cães selvagens entra em alguma desordem, o líder, ele tem a obrigação de manter a ordem naquele grupo em prol da sobrevivência, porque se o grupo dispersa, a probabilidade deles morrerem, digamos assim, é muito maior. Então ele precisa manter a ordem. Como que ele mantém a ordem? Pessoal, vamos aqui conversar? Não, cada animal ele trabalha com as ferramentas que tem. Então os animais eles usam
usam das ferramentas que eles têm na natureza para poder manter a organização no grupo e também garantir a sobrevivência deles. E quando a gente pensa num cão, mesmo que ele seja domesticado, ele ainda é um animal, ou seja, ele ainda tem instintos de animais. Então, a melhor maneira para a gente conduzi-lo aqui no nosso ambiente é utilizando técnicas de liderança na natureza. Mas isso não significa que você tem que ser agressivo, não é nada disso. Nós temos uma grande ferramenta que é o nosso cérebro, é a nossa capacidade de pensar e criar estratégias. Então é exatamente isso que a gente vai usar no processo de liderança do cão. Então você não precisa ser agressivo com seu cão, de modo algum. Você vai conduzi-lo, vai orientá-lo como que ele deve agir. Porque convenhamos, né? Deve ser um tanto complicado você ser uma espécie totalmente diferente ali, vivendo com outros membros de espécie e não saber exatamente o que você pode fazer ou não pode fazer. Na verdade, a grande falha da comunicação é exatamente essa. Nós humanos, nós temos muita dificuldade em mostrar para o nosso cão o que a gente quer, mostrar o que pode ou não pode fazer. Lembra da cadelinha lá do início do vídeo que eu dei o exemplo? Como que ela mostra para os filhotes dela o que ela quer, os limites? Ela usa das ferramentas naturais dela. Claro que a gente não vai fazer da mesma forma, da mesma proporção, mas a gente tem técnicas naturais para educar esse cão que não tem nada a ver em usar violência, nem grito, nem tapa, nenhum tipo de agressão física nem psicológica. Então essa questão da liderança com seu cão, ela envolve muito mais essa criação do vínculo entre homem e cão e também a questão da comunicação não verbal. Uma vez que o cão ele não domina a fala como nós humanos, então a gente usa de outras ferramentas, que seria a comunicação não verbal. Aí seria a postura corporal, gestos, tudo para você conseguir comunicar para o seu cão aquilo que ele pode fazer, porque os cães eles precisam dessa orientação. Pode reparar que um cão que ele é criado totalmente sem orientação nenhuma, sem limites, ele fica totalmente perdido. E o cão, na ausência de um líder, ele se vê na obrigação dele mesmo liderar. Resumindo, é totalmente possível você ser líder do seu cão e manter a integridade tanto física quanto psicológica dele, porque ser líder não é dominar usando a violência, mas é você orientar e conduzir o seu cão no meio desse mundo urbano que a gente vive, é poder dar uma orientação para ele em como ele vai agir dentro do âmbito familiar. Ele precisa disso, afinal você é tudo que ele tem. E se você quer saber mais sobre essa questão da liderança e da lida com o cão, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha e também segue a gente nas redes sociais. Eu vou deixar aqui no box de informações o nosso Instagram, o nosso site, para você poder acompanhar. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo e se vocês tiverem algum comentário, alguma opinião ou alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Tchau, tchau! Pô, Vanessa, mas então como é? Ah, eu já não lembro o que eu tava falando, que agora eu tô improvisando. Corta tudo. Não sei se essa parte vai ficar boa. Então, ela simplesmente... Então, a cada... Não. Um rosnado, um empurrão com o focinho ou uma mordida no vento. No vento de novo. No ar. Como é? Ah, não, peraí.